Beleza. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vamos continuar com a nossa aula de direito constitucional, controle de constitucionalidade. É um tema muito importante que a gente vai estudar hoje, só ele, tá? Porque é um tema que está bastante em voga, ainda está em desenvolvimento, em constante transformação, em constante evolução na jurisprudência do STF. Qual é? É exatamente a questão da abstrativização do controle difuso de constitucionalidade, tá bom? Vou colocar aí para vocês o título do nosso tópico para a gente ficar com o nosso caderno bem organizadinho. Pessoal, se a gente fosse estudar direito constitucional e controle de constitucionalidade, essa parte do controle difuso a gente já tinha passado dessa etapa. A gente estudou como é que se dá os efeitos do artigo 52, inciso 10 da Constituição Federal na aula passada. Né? A gente vem estudando do mais fácil até o mais complicado. A regra é, nós estamos tratando de controle difuso, se trata de uma arguição de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo suscitado no âmbito de um processo, como questão prejudicial e não como questão principal, não como objeto do processo, mas como uma questão prejudicial para análise do mérito do processo, análise do objeto do processo, e que, pela doutrina clássica processual, qualquer coisa que esteja fora do dispositivo da sentença, ou seja, que não faça parte do objeto do processo, do mérito do processo, não faz coisa julgada. Né? E a eficácia da decisão, ela só tem efeito inter partes, ou seja, entre as partes. Ela não produz efeitos para fora do processo. A gente sabe que essa é a regra básica que a gente estuda, vocês estudam lá em teoria geral, estudam em processo. Aqui no controle difuso, a gente começa estudando assim, tá? Ou seja, a declaração de constitucionalidade em sede incidental em determinado processo, mesmo no âmbito do STF, a regra é que ela não poderia produzir efeitos para fora desse processo. Essa declaração de inconstitucionalidade só iria prevalecer para as partes, tá? Que compõem aquele processo em que teve a arguição de inconstitucionalidade. Todavia, a jurisprudência do STF vem mudando a respeito desse assunto, tá? E aí a gente tem que estudar esses novos contornos que está sendo dado, uma nova interpretação que está sendo dada ao artigo 52, inciso 10 da Constituição. E isso é exatamente o objeto da temática da presente aula. Tá? Então, conforme eu já falei para vocês, né, no controle difuso, a arguição de constitucionalidade ela se dá de modo incidental. Tá? Ou seja, ela constitui uma questão prejudicial, diferentemente do controle concentrado, tá? Em que a arguição de constitucionalidade é o objeto do processo no controle concentrado. Tá bom? O que eu expliquei para vocês sobre a regra da doutrina clássica, a gente pode, né, ver isso lá em Alfredo Buzaide e Ada Pellegrini Grinova. Alfredo Buzaide, pessoal, a título de curiosidade, ele foi digamos, o coordenador do Código Civil de 1973, tá? O coordenador da confecção desse Código Civil, não, do Código de Processo Civil, perdão. Tá bom? Então, assim, o primeiro tópico que a gente está estudando, a abstrativização do controle difuso, eu coloquei um subtópico aqui, que é a abstrativização do controle difuso no âmbito da doutrina. Porque a gente sabe que uma coisa é a doutrina, outra coisa é a jurisprudência, tá? Então, a gente vai ver sob essa dupla perspectiva. Tá bom? Então, no âmbito da doutrina, a doutrina clássica, é o que eu já falei para vocês, não admite, né, essa eficácia expansiva da decisão da questão prejudicial. Ou seja, doutrina clássica, a decisão sobre a arguição de inconstitucionalidade incidental no processo vai produzir efeitos somente para as partes. Doutrina clássica, a gente pode invocar Alfredo Buzaide e Ada Pellegrini Grinova. Tá bom? Porém, já evoluindo aí na doutrina, nós temos aí o ministro Gilmar Mendes, que além dele ser ministro do STF,
é uma pessoa que estuda muito também e produz muito conhecimento na área do direito, na área científica, tá? Parece que ele fez um doutorado, pós-doutorado na Alemanha, é um cara que gosta muito de estudar e ele já lançou no âmbito doutrinário, né, essa posição. A posição que ele já defendia no âmbito doutrinário é que houve uma mutação constitucional da norma extraída do enunciado do artigo 52, inciso 10 da Constituição. Trata-se de um posicionamento bem, como eu poderia dizer, que causa um certo abalo na separação dos poderes. Pessoal, eu preciso que vocês entendam o que está em jogo aqui, né? Nós temos a concepção de separação dos poderes, que vem lá do iluminismo. Montesquieu desenvolveu essa tese que já foi concebida por Aristóteles na antiguidade da Grécia. O iluminismo desenvolve, a Revolução Francesa acaba adotando essa concepção de três poderes para distribuir o poder para que não haja abuso do poder, de muito poder concentrado na mão de um só órgão ou pessoa, né? E a Revolução Francesa, a cultura francesa, como a gente sabe, ela acabou expandindo para muita parte da Europa, para Espanha e Portugal, que acabou vindo para o Brasil também, aqui a gente adotou essa tese, né? Beleza. E então, há sempre uma discussão sobre a questão dos poderes, poderes executivos, legislativo e judiciário, e uma distribuição equânime de poder, cada um na sua esfera, cada um no seu quadradinho, como diz o Ciro Gomes, né? E na concepção a respeito do desenvolvimento da legislação negativa, ou seja, na declaração de inconstitucionalidade de ato ou lei, em que o STF atuou como um legislador negativo, ao contrário do poder legislativo, que é o legislador positivo, é o legislador que inova o ordenamento jurídico, é o legislador que coloca novas leis, novos atos no ordenamento jurídico para serem observados em nossa sistemática positivista, normativista de ser. O STF atuando como legislador negativo, como ele não tem essa legitimidade democrática, ele não é eleito pelo povo, ele não poderia ter tanto poder assim, né? E aí, já desde a segunda metade do século XX, as constituições mesmo antes da Constituição de 88 já previa essa regra, que está hoje incerta no artigo 52, inciso 10 da Constituição. Era uma forma também de limitação do poder judiciário, em virtude também levando em consideração a sua falta de legitimidade democrática. Porque se o STF já pudesse, de antemão, somente pela sua pronúncia, em um controle de constitucionalidade incidental, que era o que só tinha antes, né? Se ele já pudesse declarar a inconstitucionalidade da lei, já extirpar do ordenamento, dando eficácia erga omnes e vinculante para esse julgamento, já entendia-se que era muito poder dado ao Poder Judiciário. É por isso que, para a divisão equânime desse poder, dizia-se que o STF ele poderia fazer esse julgamento enquanto legislador negativo, só que ele teria que ter a participação do Congresso Nacional para poder suspender a eficácia da lei declarada inconstitucional. E essa participação do Congresso Nacional, como a gente já estudou, ela é discricionária. Tá? Então, vocês conseguem entender que aí o ministro Gilmar Mendes, já em sede doutrinária, está dizendo assim, olha, não precisa disso não. Vamos olhar para o artigo 52, inciso 10 da Constituição, vamos entender que houve uma mutação constitucional, eu já expliquei mutação constitucional para vocês, em que a mudança da interpretação, embora o texto legislativo permaneça incólume, e vamos deixar só para o STF atuar como legislador negativo, inclusive com o poder de estender isso para todo mundo. Né? Ou seja, se ele falasse isso para os doutrinadores lá de antigamente, eles iam dizer, cara, quer dotar o STF de um superpoder, um super-órgão. É isso que tu está querendo. E outra questão, tu está querendo fazer isso através de uma interpretação e não pelo processo cabível de mudança da Constituição, que é pela emenda constitucional. Então, assim, tem uma dupla carga de peso na tua posição, assim, que deve ser vista com muito cuidado. Um grão no Salles.
tá bom? Além de você estar propondo isso através de uma interpretação de orientação constitucional, ferindo aí o processo de modificação da Constituição pelos meios nela previsto, formalmente previsto, que é a emenda constitucional, você ainda está querendo trazer o Poder Judiciário um grande poder. E deixando o Congresso Nacional simplesmente como um órgão de mero recado do Poder Judiciário. Porque qual vai ser a eficácia desse artigo 52, inciso 10? Ele vai dar um recado, ó, o STF declarou inconstitucional, eu não posso fazer nada a respeito disso, de acordo com essa nova interpretação, e ele ainda interpretou que a minha função aqui é só dar publicidade a isso. Na verdade, acho que deixou um pouquinho de função, esse negócio de dar publicidade, deixou um pouquinho para o Congresso Nacional, só para dizer assim que ele não revoga totalmente o artigo 52, inciso 10, porque a publicidade hoje em dia vem da própria publicação do acordo. Então, na posição do professor de vocês é inócuo dizer assim, preserva-se a eficácia do artigo 52, inciso 10, só para dizer que é para dar publicidade a uma eficácia erga-omnes e vinculante que já foi por nós declarada e já foi por nós decidida que vai ser para todo mundo em sede de controle difuso, né? Então, o que eu quero que vocês entendam é o que está em jogo aqui. Por isso que é uma questão sensível, altamente sensível. Vocês precisam entender um ponto cirúrgico, tá? A celeuma, a cereja do bolo, para que vocês tenham uma noção do que está em questão e aqui a gente possa compreender a nossa aula, não achar que é algo normal. Eu quero que vocês sintam o peso disso aqui e o porquê que se discutiu tanto até chegar no entendimento que está hoje, que não é um entendimento tão consolidado, tá? Não é um entendimento tão consolidado. Mas, enfim, nós estamos aqui no primeiro tópico, em sede doutrinária, apresentando a tese do Gilmar Mendes, tá? Essa tese, em sede doutrinária, também estava sendo seguida pelo falecido ministro Teori Zavascki, tá? E pelo doutrinador Lúcio Bittencourt, tá bom? Os principais argumentos. Essa tese, pessoal, ela é sedutora. Para o contexto atual do ordenamento jurídico brasileiro, em que há muitos processos, em que há uma necessidade de se privilegiar a segurança jurídica e como é que se diz, prolação de decisões semelhantes para casos semelhantes, iguais para casos iguais, para se prevalecer o princípio da igualdade, para que se não tenha decisões desiguais para pessoas que estão na mesma situação jurídica, né? Essa tese ela é muito sedutora, tá bom? Por quê? Porque os argumentos dela é justamente esse. Vocês vão enumerar aí no caderno. O primeiro argumento é a força normativa da Constituição, né? Esse atributo, essa característica ganhou força notadamente após a publicação dos trabalhos de Conrad Hess e a nova perspectiva de se ver o direito constitucional, a Constituição, notadamente após o segundo pós-guerra, né, com a introdução dos valores neoconstitucionais e do pós-positivismo nos ordenamentos jurídicos do mundo, principalmente no Brasil, que aconteceu com a Constituição de 88, tá? Então, essa tese, ela privilegia a força normativa da Constituição, o princípio da supremacia da Constituição e a sua aplicação uniforme para todos os destinatários, conforme eu já expliquei para vocês. Esse princípio da supremacia da Constituição é também característica que ganhou força na maioria dos estados nacionais da Europa, no Brasil também, a partir do segundo pós-guerra, embora a força normativa da Constituição e a supremacia da Constituição já fizesse parte do constitucionalismo americano desde os idos de 1790, conforme eu já ensinei para vocês na primeira aula a respeito do caso Marbury versus Madison, onde nasceu o controle de constitucionalidade e a concepção de supremacia da Constituição. Agora vocês entenderam o porquê da importância de estudar esse histórico lá na primeira aula, embora possam ter achado já, né? Mas seria importante, é muito importante para tudo. E está sendo importante agora. E se tiverem dúvida, voltem lá para a primeira aula que está no YouTube. A outra característica, outro argumento a favor da abstrativização do controle, da decisão do controle difuso, é que o STF, como guardião da Constituição e seu intérprete máximo, né?
significa ali, poxa, se ele faz isso no controle concentrado, por que ele não pode fazer isso no controle difuso? Qual a diferença? A gente tem que dar segurança jurídica, uniformidade, né? E as discussões do STF é a respeito das teses jurídicas, né? A gente não pode estar sempre ali circulando como se fosse um cachorro correndo atrás do próprio rabo, porque a gente tem muito trabalho a fazer com pouco ministro para dar conta desse trabalho, tá? E por último, a dimensão política das decisões do STF. O STF, além de um órgão jurídico, ele é também um órgão político. A gente já viu isso aqui em algumas das nossas aulas, diferentemente de outros países em que dividem o controle de constitucionalidade em dois órgãos, um órgão com a função estritamente jurídica, outro com a função política, tá? O STF, ele cumula essas duas funções, ele precisa, e esse é um dos argumentos para sustentar essa abstrativização, tá bom? Além desses fundamentos que eu acrescentei, que eu falei para vocês, pode se acrescentar ainda, mas que podem ser só desdobramento dos fundamentos anteriores que eu falei, né? Que a tese da transcendência no controle difuso, ela é sedutora, relevante e eficaz, por uma questão de economia processual, no princípio, que está inserido lá no nosso artigo 5º, né? Economia processual, efetividade processual e celeridade processual estão lá no 78 do artigo 5º da Constituição, né? E, como já falado, a implementação da força normativa da Constituição, tá? Pessoal, então vocês conseguiram sentir o peso que a gente está trabalhando hoje aqui na nossa aula, que é a abstrativização, né, do controle difuso de constitucionalidade. A gente já viu que a regra é que no controle difuso as decisões lá, elas produzem efeito somente para as partes do processo. Se for declarada a inconstitucionalidade de um ato ou de uma lei em um determinado processo, vai valer somente para aquelas partes, não poderia valer para outras partes em outro processo, ainda que em idêntico processo, cujo objeto seja o mesmo, a causa de pedir seja a mesma, e mude somente as partes. Tá bom? Ao contrário, pessoal, do efeito no controle concentrado, tá? O efeito no controle concentrado, ele sim vai ter efeito erga omnes e vinculante. E da onde é que a gente extrai isso? Né? O efeito erga omnes da decisão está previsto somente para o controle concentrado e para a questão na hipótese de edição de súmula vinculante, tá? De acordo com os artigos 102, parágrafo 2º da Constituição e 103A da Constituição, tá bom? Vamos dar uma lida aqui, que vai ser sempre importante para o desenvolvimento da nossa aula. Tem que ler o texto, o direito positivado, porque ele é o início da nossa interpretação. Bom, vamos lá. Artigo 102, parágrafo 2º da Constituição. As decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário, né? Quando ele fala aos demais órgãos do Poder Judiciário, são os outros tribunais, os juízes, de todos os juízes do Brasil e todos os tribunais do Brasil. A administração pública direta e indireta, tanto na esfera, né, federal, estadual e municipal, nas esferas federal, estadual e municipal, ou seja, pega tudo, a bagaça toda, né? Vamos lá para o artigo 103A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de 2/3 dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar a súmula que, a partir da sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento na forma estabelecida em lei. Mas aqui, só para corroborar o meu argumento de que, ao deixar a eficácia do artigo 52, inciso 10 apenas para publicação, publicização
da decisão do STF tomada em controle difuso, que já decidiu que vai ter efeito RH11, eficácia vinculante, deixar somente a função de publicar ou dar publicidade para o Congresso, é a mesma coisa que nada, porque até o próprio 103A diz que o STF pode fazer isso por ele mesmo, no caso da súmula vinculante, através da publicação na imprensa oficial. É exatamente o que acontece também com todas as suas decisões em todos os seus julgados, seja controle difuso ou concentrado, né? Então, só sustenta o que eu falei, né? Essa posição acaba tirando, na minha opinião, a eficácia total do artigo 52, inciso 10. É quase como se fosse uma revogação dele. Não serve para nada, letra morta. É a minha opinião, a princípio, né? Posso até mudar. Vocês podem dizer a opinião de vocês também, pessoal. Tá? Encarando aí o tema nesse início, tá? Então, a gente acabou de ver a respeito da abstratização, como ela é lidada no âmbito da doutrina. Agora a gente vai para o âmbito da jurisprudência do STF, tá bom? Que é o nosso próximo tópico. Vou corrigir a numeração aqui, só um instante. 9.2. A gente vai estudar como é que esse tema está sendo tratado na jurisprudência do STF. Anotem aí o próximo tópico. Beleza, pessoal? Estou muito rápido. E vamos lá. Ok, let's go. Pessoal, o primeiro caso que a gente vai estudar aqui é a reclamação 4335, que analisava a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei de Crimes Hediondos. A nota, a título de curiosidade, tá? Deve-se dizer que essa reclamação constitucional, essa reclamação, ela partiu aqui do Estado do Acre. Foi isso, exatamente, o repórter. A reclamação partiu aqui. Ela foi proposta por um defensor público, eu acredito que um dos mais conhecidos aqui do Estado do Acre, parece que foi o Valdir Perazzo, que propôs essa reclamação, né? Em face de uma decisão tomada pelo juiz na vara de execução penal, né? O STF, vamos lá, explicar aqui de uma forma didática, né? Olha só, o STF ele já tinha consolidado o entendimento no HC, anotem aí, 82.959, ele consolidou o entendimento, né, no julgado desse HC no sentido de que deveria se observar o princípio, acho que é uma regra, da individualização da pena. É uma norma regra, que ela está prevista lá no artigo 5º, né, 46, tá bom? Norma regra. Vamos dizer que seja norma regra. Acho que é norma regra. Enfim, depois a gente vê a classificação, se é norma princípio ou norma regra. Que julgou no sentido de dar prevalência à individualização da pena, tá? Aplicando-se a lei me fugiu o nome da lei da execução penal, prevalecendo sobre a lei de crimes hediondos. A lei de crimes hediondos dizia que nos crimes hediondos não poderia ter progressão de pena, né? E o STF entendeu o contrário, que é possível, mesmo no caso de crime hediondo. Posteriormente, em 2009, o STF editou a súmula vinculante 26 de 2009, tá? Com o seguinte teor, vamos dar uma lida aqui. Para efeito de progressão de regime de cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juiz da execução observará a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei 8.072, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche ou não os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar para tal fim, de um modo fundamentado, a realização de exame criminológico. O caso é que veio a Lei de Crimes Hediondos, né? Ela classificou algumas leis, alguns tipos penais como hediondo, e uma das consequências da lei é dizendo assim, no caso de crime hediondo, não vai ter progressão de regime. A pessoa vai ter que cumprir a pena em regime integralmente fechado.
Se foi condenado a 30 anos, vão ser 30 anos dentro da cadeia, tá? E aí o pessoal, os advogados de defesa foram contra essa lei, né? E suscitavam em diversos HCs, e foi julgado um HC em que deu prevalência ao princípio da individualização da pena, e declarou a inconstitucionalidade desse artigo 2º da Lei de Crimes Hediondos. A consequência é que permitiu-se a progressão do regime, né? A progressão do regime de cumprimento de pena também para os crimes hediondos. Mas, veja bem, trata-se de um julgamento que se deu em sede de controle difuso. Ou seja, a regra aqui só valeria para as partes daquele HC. Tá? E aí, aqui no estado do Acre, a Defensoria pediu que o juiz da execução ele aplicasse esse entendimento do STF para um outro caso. Ó, o STF decidiu no HC que a pessoa condenada num crime hediondo pode progredir. E o juiz falou assim, legal. Beleza que o STF tenha dito isso, mas eu não sou obrigado a observar essa decisão do STF, porque essa decisão do STF foi tomada em sede de controle difuso. E a regra do nosso ordenamento jurídico é que a decisão tomada no controle difuso ela não tem eficácia erga omnes. Ela só teria eficácia erga omnes se ela obedecesse, fosse complementada pelo ato do Congresso Nacional, lá conforme o artigo 50, inciso 10 da Constituição, e não houve no presente caso. Então, não sou obrigado a aceitar a sua postulação, Defensoria Pública. Então, não vou deixar ele progredir de regime aqui. Né? E isso suscitou, né, a propositura de uma reclamação, e, inclusive, foi no âmbito dessa reclamação que o Gilmar Mendes trouxe a tese dele, que ele já defendia em sede doutrinária, né, e defendeu aqui a mutação constitucional do artigo 52, inciso 10 da Constituição. Tá bom? Esse julgamento demorou, tá? Até que, por maioria, de 6-4, foi conhecido e julgado, tá, procedente essa reclamação. Só que não foi acolhida a tese do Gilmar, tá bom, pessoal? Não foi acolhida a tese do Gilmar. Então tem que ficar claro que dos 8 ministros, né, que se pronunciaram, parece que foi apenas 2 foram nessa tese da mutação, que foi, na época, o ministro Eros Grau e o Gilmar Mendes. Tá bom? Então vamos lá. A grande nota desse precedente, a importância dele e o que nós temos que diferenciá-lo dos atuais é porque foi um precedente que ele foi prolatado na vigência do antigo Código de Processo Civil. Né? Qual a diferença, professor? Porque vocês já devem estar estudando que o novo Código de Processo Civil ele trouxe diversos outros dispositivos que eles dão prevalência à força dos precedentes dos tribunais, na verdade. E é por isso que isso acabou também mudando um pouco a visão do STF e veio, como nós vamos ver, a mudar seu posicionamento em relação a esse tema. Tá bom, pessoal? E a gente vai para esse tópico 2, que a gente vai estudar a questão que ocorreu na ADI 4029. Anotem aí. Vou botar aqui o próximo tópico. Controle incidental em controle concentrado abstrato. E seu efeito erga omnes, tá? Isso aí aconteceu na ADI 4029. What the fuck, man? Ok. Pessoal, vamos lá. Imagina aí o controle concentrado.
Controle concentrado, né? A gente sabe que o controle concentrado, no ADI, por exemplo, o julgamento ele vai ter, conforme a gente já leu lá no parágrafo 2º do artigo 102 da Constituição, que vai ter eficácia contra todos, né, e efeito vinculante. Eficácia erga omnes e efeito vinculante. Isso é normal do controle concentrado de constitucionalidade, tá bom? Agora imagine que se propõe um ADI para declarar determinada lei inconstitucional. Mas, nos fundamentos, para convencer o STF que essa lei é inconstitucional, ele traz outros dispositivos da legislação infraconstitucional, como argumentos de autoridade para declarar a inconstitucionalidade de uma outra lei. E, ao apreciar esse argumento, o STF acaba declarando lá nos fundamentos da decisão, no controle concentrado, um exemplo nosso de um ADI, ele acaba declarando que essa lei, ou esse ato normativo trazido como sede de argumento de autoridade para fundamentar a inconstitucionalidade de uma outra lei, o STF acaba declarando esse normativo inconstitucional. Ou seja, uma declaração incidental em sede de controle concentrado. É exatamente o que a gente está vendo aqui. Onde é que isso ocorreu, pessoal? Foi exatamente nessa ADI 4029, né? Ela tinha como objeto a declaração de inconstitucionalidade da Lei 11.516 de 2007, que foi fruto da conversão da medida provisória 366 de 2007, tá? Que ela regulava, né, e criava o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, tá bom? Dentre os vários argumentos, conforme eu já falei para vocês, dentre os vários argumentos para se declarar a inconstitucionalidade dessa lei, a lei era 11.516 de 2007, dentre os argumentos de autoridade que as partes traziam para sustentar a declaração de constitucionalidade, um dos argumentos era o vício formal, tá, do trâmite dessa lei por violação ao artigo 62, parágrafo 9º da Constituição Federal. E o que ele fala? Ele estabelece a atribuição da Comissão Mista de Deputados e Senadores para examinar as medidas provisórias e sobre elas emitir parecer, tá, de caráter opinativo, tá, a serem apreciadas em sessão separada pelo plenário de cada um das casas do Congresso Nacional, ou seja, tem que ser apreciado pelo plenário da Câmara dos Deputados e apreciado pelo plenário do Senado. Todavia, no caso dessa medida provisória especificamente, ela não seguiu o trâmite determinado pelo artigo 2º, parágrafo 9º da Constituição. Na verdade, ela seguiu o trâmite previsto no artigo 6º, parágrafo 2º da Resolução número 1 de 2002 do Congresso Nacional, tá? Ou seja, esse artigo 6º, parágrafo 2º da resolução, ele permitia que pulasse, né? Ele acaba não observando esse trâmite do artigo 62 da Constituição e, né, a referida MP foi convertida em lei sem apreciação pela Comissão Mista de Deputados e Senadores, havendo apenas a emissão de parecer individual do relator. E isso foi pautado, e isso aconteceu porque a resolução do Congresso Nacional permitia isso, tá bom? E aí o que nós temos? Temos uma resolução que está nitidamente contrária a um dispositivo constitucional. E aí, em sede incidental do controle concentrado, que o objetivo era outro, né? Ele acabou declarando a inconstitucionalidade desse artigo 6º, parágrafo 2º, pessoal, da resolução do Congresso Nacional. Traga aqui, pela importância, um trecho do voto, tá? Dá uma lida aqui para vocês entenderem aqui. Porque parece somente uma questão formal, mas aqui vocês vão ver a ratio ascendi do julgado, dessa declaração de inconstitucionalidade incidental aqui. Vamos lá. Foi dito aqui, ó. As comissões mistas e a magnitude das funções das mesmas no processo de conversão de medidas provisórias decorrem da necessidade imposta pela Constituição de assegurar uma reflexão mais detida sobre o ato normativo primário emanado pelo Executivo. Aqui o ato normativo primário é a medida provisória. Evitando que a apreciação pelo plenário seja feita de maneira
inopinada, né? Percebendo-se assim que o parecer desse colegiado representa, em vez de formalidade desimportante, em vez de ser apenas uma formalidade, uma garantia que o legislativo fiscalize o exercício atípico da função legiferante pelo executivo. O artigo 6º da Resolução 1 de 2002 do Congresso Nacional, que permite a emissão de parecer por meio de relator nomeado pela comissão mista diretamente ao plenário da Câmara dos Deputados, é inconstitucional. Tá bom? Então, decidiu-se, né, declarar incidentalmente a inconstitucionalidade dos artigos 5º caput, né, 6º caput e dos parágrafos 1º e 2º da Resolução número 1 de 2002 do Congresso Nacional. Tá? Da vez liga. Só que, pessoal, a gente está falando de controle concentrado, tá bom? E aí, a consequência é o quê? É que essa declaração desses artigos do regimento, eles acabariam pegando onda e teriam eficácia vinculante efeito erga omnes, né? Então, o que que aconteceu? A consequência foi que o próprio tribunal, nesse julgado, sabendo que essa declaração iria repercutir sobre inúmeras outras medidas provisórias que seguiram esse rito do regimento do Congresso Nacional, da Resolução número 1 de 2002, né? Essa declaração, se ela fosse operar os seus efeitos normais, ela retroagiria desde a data da criação da resolução, ela seria nula, não poderia ter produzido nenhum efeito, e isso, consequentemente, traria também a nulidade de todas as outras conversões de medidas provisórias que seguiram esse rito, que foi declarado inconstitucional. Né? Então, o STF, já no próprio julgado, o que ele falou? Ele decidiu, né, aplicando o artigo 27 da Lei 9868, ele modulou os efeitos da decisão, dando eficácia ex nunc, ou seja, a partir do julgado, tá? Em relação à pronúncia de nulidade dos dispositivos da resolução do Congresso Nacional. Tá? Passando a exigir o respeito ao artigo 62, parágrafo 9 da Constituição, somente a partir daquela decisão. Tá? Ou seja, conforme eu já expliquei para vocês, tratava-se de um controle concentrado de constitucionalidade. Mas houve a declaração de inconstitucionalidade de um outro dispositivo, que foi levado apenas por uma questão de argumentação, tá? E houve essa transcendência da decisão de inconstitucionalidade incidental para todos, com eficácia erga omnes e anotem aí. Próximo tópico. Tranquilo, pessoal? Sigamos. Sigamos. Vamos só analisar aqui, tá? Nesse julgado, pessoal, foi quando houve a admissão da tese da mutação constitucional do artigo 52, inciso 10 da Constituição. Foi uma votação de 7-2, tá bom? Isso aqui é exatamente um caso que a gente já estudou em outras matérias. Vocês lembram da questão do amianto? Né, que a gente já estudou lá sobre mutação constitucional, sobre a mudança no substrato fático da norma. Inclusive, eu acho que eu vou passar esse julgado como trabalho para vocês, porque esse julgado ele é intertópicos, né? Não é interdisciplinar, porque está falando só de direito constitucional, mas ele pega diversos assuntos, diversos tópicos do direito constitucional, tá bom?
Num julgamento, né, o STF, no julgamento da ADI 3937, ele declarou incidentalmente, tá, a inconstitucionalidade da lei federal que permitia o uso da crisotila, uma espécie, uma subespécie do amianto, tá bom? Ou seja, ele declarou incidentalmente em sede de controle concentrado, tá? Diferentemente da ADI 4029, né, que a gente estudou, a gente acabou de estudar, lá não houve essa declaração de eficácia erga omnes efeito vinculante, tá bom? O que aconteceu? Quando ele foi julgar essas ADIs 3406 a 3406 e a 3470, o STF acabou adotando a tese da mutação constitucional, tá? E depois de uma ampla discussão, no final, por 7-2, ele entendeu ter havido a mutação constitucional do artigo 52, inciso 10º, sustentando, né, que o papel do Senado Federal seria apenas de dar publicidade à decisão. Tá bom, pessoal? Então, assim, a partir do julgamento dessas ações diretas de constitucionalidade, que ocorreram em 2017, a 3406 e 3470, inclusive eu já estou dizendo aqui que eu vou passar isso em sede de trabalho para vocês, a gente pode dizer que, sim, o STF adotou a tese do Gilmar Mendes, de mutação constitucional do artigo 52, inciso 10º. Mas essa questão deve ser acompanhada, tá bom? Então, se for cobrada em sede de concurso público, vocês vão ter que explicar isso tudo, a evolução do tema. Porque o que o examinador vai querer é saber se você tem conhecimento de toda essa discussão. Tá bom, pessoal? Alguma dúvida?